Vamos então abrir nossas Bíblias, irmãos, por favor, no Evangelho segundo João, capítulo 15, para agora nós lermos a partir do versículo de número 9 até o versículo de número 16. Meus irmãos, Jesus continua neste longo discurso, por assim dizer, a confortar e a fortalecer os seus discípulos. Vocês se lembram, irmãos, como nós temos acompanhado aqui aos domingos pela manhã, que Jesus está a algumas horas de se entregar pelo seu povo, pelos seus discípulos e por nós, como ele fez. E os discípulos estão o quê, irmãos? Estão temerosos. Eles estão com medo. Porque Jesus, através dessas palavras que lhes disse naquela noite de quinta-feira no cenáculo, ele de fato fez com que os discípulos estivessem preocupados, porque Jesus disse palavras como, mais um pouco e eu não estarei mais com vocês. É verdade que por breve tempo, porque ele haveria de ressuscitar, mas ele disse, eu não estarei com vocês. Vem aí o príncipe deste mundo, preparai-vos, o traidor está entre nós. Essas palavras foram perturbando o coração dos discípulos. E aí então Jesus começa a consolá-los, como nós vimos alguns domingos atrás, dizendo, não perturbem o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E ele começa a consolá-los, dizendo, eu vou para junto do Pai, vou preparar para vocês um lugar, um quarto, ou seja, vou fazer com que vocês tenham acesso à presença do meu Pai, que vocês estejam para sempre em comunhão com Ele. Eu vou dar um lugar a vocês na presença dEle. Mais do que um quarto literal, a ideia de estar junto de Deus, na casa de Deus, na comunhão de Deus. E Jesus, através de várias palavras que nós temos acompanhado aqui aos domingos pela manhã, tem consolado e fortalecido os seus discípulos. Ele também prometeu que enviaria o Espírito, lembram-se? Eu vos enviarei o Espírito, Ele estará para sempre convosco. Isso tudo é consolo e fortalecimento da parte de Jesus naquela noite tão difícil para os seus discípulos e ainda mais para o próprio Cristo, o nosso Senhor. Mas vamos ver como ele continua consolando e confortando os seus discípulos quando ele assim continua dizendo, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fosse vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Vamos orar? Ó Deus Santo e bendito, não fomos nós que escolhemos ao Senhor e seu Filho. Antes disso, na eternidade, o Senhor em Cristo nos escolheu, ó Deus, para permanecer no amor do Senhor e de seu Filho, através da unção do Espírito. Ó Deus, que nós o amemos, ó Pai, mais e mais, assim como somos amados de maneira indizível pelo Senhor e pelo seu Filho. Assim nós te pedimos que o Senhor em seu amor nos fale de sua palavra e que a tua palavra pregada aumente o nosso amor por ti e pelo Senhor e Rei e Salvador Jesus Cristo. Assim nós oramos te pedindo essas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos, do versículo 9 ao versículo 16, é a continuação da metáfora que Jesus usa no início do capítulo, se valendo da figura da videira e dos
ramos, lembram-se? Jesus diz, eu sou a videira, mas não uma videira qualquer. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor, e vós os ramos. Todo aquele que estando em mim não produzir frutos, o meu pai, o viticultor, corta este galho, essa pessoa, este galho que é uma pessoa, arranca-o e joga-o fora para ser queimado. Mas aquele que estando em mim produzir frutos, o meu pai poda. O meu pai faz passar por provações, tribulações, para que ele seja aperfeiçoado, ou na linguagem da metáfora, dê mais frutos ainda, e assim glorifique o meu pai. Jesus vem usando dessa metáfora, e agora, nos versículos de número 9 a 16, ele vai explicar a metáfora. Ele usou muito aqui, do versículo 1 ao versículo 8, a ideia de videira e ramos. Mas agora ele vai finalmente dizer o que ele está querendo dizer na prática, o que ele está querendo ensinar e instruir na prática. Ele vai dizer que os discípulos devem permanecer nele e no amor dele. É isso que é permanecer na videira. Permanecer na videira é permanecer em Cristo e em seu amor. E frutificar é obedecer o mandamento, dos quais o maior é o amor. Porque o amor resume a lei, lembram-se? A lei é o resumo do amor. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei. É por isso que Jesus diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Porque esse é o resumo da lei. Vamos ver como isso se dá aqui. Como essa explicação da metáfora da videira e dos ramos se dá aqui por Jesus. Veja só como ele começa no versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Irmãos, o elo entre esses versículos que nós lemos e os precedentes é a ordem de permanecer. Eu creio que não há dúvida para nós que este capítulo, as palavras de Jesus nesse capítulo, a ideia principal, a ideia central de Jesus é de permanecer nele e dar frutos. Acho que não tem dúvida sobre isso. Vejam só comigo, vejam desde o versículo 1 do capítulo 15. Olha só, ele diz, eu sou a videira e meu pai, verdadeira, e meu pai é o agricultor. Agora veja o versículo 4, permanecei em mim, e eu permanecerei. Se não permanecer, aí no final, se não permanecerdes, versículo 5, quem permanecer em mim, depois versículo 6, não permanecer, depois versículo 7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem, e aí versículo 9, permanecerem, acho que não há dúvida, certo? Do que Jesus está querendo ensinar aqui como ideia central, é da importância vital de se permanecer nele. Aquele que diz que é dele e não permanece nele, é mentiroso, como João diz em sua carta. Então veja, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Jesus diz que essa união dele com os crentes, da videira verdadeira com os ramos, simbolizada pela metáfora da videira e ramos, tem como base o amor de seu Pai por ele. Qual é a base do amor dos discípulos para com Jesus e do amor de Jesus para com os discípulos? Qual é a base? Qual é o fundamento? O amor do Pai por Jesus. Tanto que ele diz, como o Pai me amou, também eu vos amei. Qual que é a base do amor de Jesus dado aos discípulos? Qual que é o fundamento? O amor que ele compartilha com o Pai. É desse amor perfeito, eterno, do Filho com o Pai, que Jesus está agora dando aos seus discípulos. O Pai ama o Filho completa, perfeita e eternamente. E Jesus está, olha só, irmãos, olha o privilégio disso. Jesus está nos chamando a nós, pecadores, para participar deste amor. Ele está nos convocando a permanecer neste amor maravilhoso do Pai e do Filho.
esse amor perfeito, completo, eterno, Ele está chamando a nós pecadores para este amor. O amor do Pai e do Filho, que só o Pai e o Filho têm direito por serem santos e perfeitos e eternos. Ele está chamando-nos a nós miseráveis para este amor. Por isso ele diz: permanecei no meu amor. Venham para a comunhão do Pai e do Filho. Olha, o Pai ama o Filho, completa, perfeita e eternamente. É verdade que o Pai nos ama, como João vai dizer no capítulo 16, porque o próprio Pai vos ama, não só o Filho nos ama, mas o próprio Pai nos ama. Viste que me tendes amado, diz Jesus, e tendo escrito que eu vim da parte de Deus. O Filho diz que nós devemos permanecer no amor dele, mas não quer dizer que o Pai também não nos ama. O Pai nos ama. O próprio Jesus vai dizer isso em João 16, 27. O próprio Pai vos ama. Só que, meus irmãos, esse amor do Pai por nós, ele é mediado por Jesus. O amor do Pai por nós, ele nos chega por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a expressão perfeita do amor de Deus, o Pai por nós. E esta é a ideia. É em Cristo que o amor do Pai, meus queridos irmãos, pelos seus, por nós, é revelado. Jesus nos chama a fazer parte dessa relação de amor entre Ele e seu Pai. E aí a pergunta é: qual é a evidência que nós estamos nesse amor ao qual nós somos chamados? Você foi chamado a estar no amor de Cristo, a compartilhar do amor eterno, o amor perfeito, o amor completo do Pai e do Filho. Você é chamado. Qual que é a prova de que você está nele? Essa é a mais importante das perguntas. Qual é a prova de que eu e você permanecemos nesse amor? Que nós somos incluídos nesse relacionamento? Que nós somos guardados para a eternidade e na eternidade neste relacionamento de amor? O versículo 10 fala qual que é a evidência. Se guardardes os meus mandamentos, vamos ler juntos? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis. Veja que a base deste amor que nos é revelado é sempre o amor entre o Pai e o Filho. Tanto que no versículo de número 9 ele diz: assim como o Pai me amou, a base, eu também vos amei. E agora no versículo 10 diz: assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço, vocês guardem os meus mandamentos para permanecerem no meu amor. Embora, irmãos, o amor do Filho por nós seja gracioso e imerecido, não é verdade? Deus nos ama graciosa e merecidamente. Nós não merecemos o amor dele, é por graça. Todavia, é deveras importante para que não vivamos esse amor gracioso e merecido que Deus nos deu no seu Filho, de forma desinteressada e descomprometida, que o Senhor estabeleça aqui, que é pela obediência que nós experimentamos e vivenciamos a realidade desse amor. O ponto é o seguinte: nós não obedecemos para ter o amor, nós somos amados para obedecer. Nenhum de nós teria que obedecer perfeitamente para que então Jesus pensasse em nos amar. Obedeçam aí que eu vou pensar se vos amarei. Porque se fosse assim, irmãos, nós não teríamos nenhum amor, porque nós não obedecemos perfeitamente. Mas o que Jesus quer dizer aqui é o seguinte: tendo Ana, tendo o presbítero Cortes, minha irmã Rose, tendo recebido deste amor de Deus da parte do Filho, experimentem esse amor, vivenciem esse amor, guardando os mandamentos. É assim que vocês vivem neste amor. Qual é a certeza que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, me amou? Que certeza que eu posso ter? Que evidência?
se eu tenho guardado os seus mandamentos. Se eu guardo os mandamentos, se eu procuro andar segundo a graça de Deus, arrependido, contrito, procurando agradar ao Senhor acima de toda outra pessoa, então eu sei que Deus me amou, porque esses frutos, lembram-se? Videira, ramos e frutos. Esses frutos estão aparecendo na minha vida, então eu estou na videira. Eu estou no amor dele, no amor permaneço, porque minha vida está mudando. Eu estou tendo prazer agora em fazer aquilo que agrada a Deus, quando anteriormente eu não tinha. Antigamente eu não gostava, não queria, desprezava a leitura bíblica. Hoje eu estou lendo mais a Bíblia cada vez mais, e mais me interessando, mais um desejo ardente surge no meu coração de ler a palavra. Eu não consigo mais ir para a cama sem ler a Bíblia. Antigamente eu fazia isso, eu dormia cansado, eu não me importava se eu não li uma porção da Bíblia no dia, mas agora eu não consigo mais. Ou seja, algo tem acontecido em mim, porque o amor de Cristo permanece em mim, e eu tenho permanecido neste amor, e eu começo a produzir frutos. É isso que Jesus está dizendo. Todo aquele que foi amado, todo aquele que permanece no amor dele, todo aquele a quem ele chamou para o seu amor, esse passa a guardar os seus mandamentos, passa a vivenciar este amor na guarda dos mandamentos. A relação de amor do Filho para com o Pai, Jesus para com o Pai, é marcada pela obediência. Jesus declarou o seu amor verdadeiro ao Pai, mas isso é comprovado pela obediência dele ao Pai. Vejam, eu vou ler alguns textos aqui de Jesus falando da obediência a seu Pai. Lá em João 4, que nós já passamos pelo capítulo, diz assim: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha vontade, eu vivo para fazer, a ideia de comida, né? Eu vivo para fazer a vontade daquele que me enviou. Ele estava se referindo ao Pai. Lá em João 6, Jesus diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Veja o compromisso de Cristo. Eu não estou aqui para viver da maneira que eu quero, mas o meu prazer, a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. E por fim, lá em João 8, Jesus diz assim: e aquele que me enviou está comigo. A ideia de comunhão e amor. Aquele que me enviou, o Pai, está comigo, tem comunhão comigo. Não me deixou só. O cuidado amoroso do Pai com o Filho. Agora veja o porquê. Por que o Pai estava sempre com ele e nunca o deixou só? Aí Jesus vai responder: porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu permaneço do amor do Pai, e aí o Pai está sempre comigo e nunca me desampara. Por quê? Como é que eu permaneço nesse amor e tenho essas coisas da parte do Pai? Porque eu sempre faço o que lhe agrada. É para esse relacionamento de amor e obediência entre o Pai e o Filho que nós somos chamados. Nós somos chamados para esse relacionamento. Não somos chamados por Deus para, como se Deus propusesse o seguinte: venham à comunhão, que eu cuidarei de vocês, que eu vou sanar os problemas de vocês, que eu vou dar saúde a vocês, e vocês podem viver do jeito que vocês quiserem, não importa, vivam do jeito que quiserem, enquanto isso eu cuidarei de... Não é para esse tipo de relacionamento, longe disso. É para um relacionamento de amor e obediência. Amor e obediência. Assim como o Pai me ama, porque eu tenho feito o que lhe agrada. É para este tipo de relacionamento, esse tipo de comunhão bendita, santa e eterna, que nós somos, pela graça, chamados. Amor e obediência. Nunca é demais lembrar, meus irmãos, que o nosso amor pelo Senhor Jesus é a fonte de nossa obediência a Ele. Assim como a nossa obediência é a evidência da realidade daquele amor que confessamos ter por Ele. Em outras palavras, é justamente porque amamos a Ele que obedecemos. Nós obedecemos porque amamos. O marido que ama a sua esposa, ele quer satisfazê-la dentro dos limites possíveis, ilícitos, claro. O marido não pode amar a esposa mais do que ama Cristo, e a esposa não pode amar o marido mais do que a Cristo. Mas dentro dos limites que nos são dados pela palavra, o marido que ama a esposa quer satisfazer a esposa naquilo que é possível e lícito. E o que move o marido a fazer isso? É o amor. Quem ama
é fazer algo por ou pela pessoa amada. Essa é a ideia. Se eu amo a Cristo, eu vou obedecer os mandamentos dele. Então a questão não é, nós veremos isso aqui, a questão não é apenas de, eu não guardo os mandamentos porque são muito difíceis. Essa não é a questão. A questão é, eu não guardo porque não amo. Ou eu não guardo porque não amo tanto. Porque se eu amasse mesmo, eu viveria nesse amor, guardando os mandamentos. Veja, e eu passo aqui a aplicação. É lógico que nós não podemos, nem devemos, entender de maneira errada estas palavras do Senhor Jesus, quando ele fala acerca de guardar os mandamentos. Por quê? Veja só. Existe um sentido último em que nenhum de nós é capaz de guardar os mandamentos de Cristo perfeitamente, não é verdade? Nossas melhores obras são ainda, as melhores nossas, são ainda imperfeitas e deficientes. E quando tivermos feito o melhor de nós mesmos, certamente deveremos clamar: não fizemos mais nada do que nossa obrigação. E ainda acrescentar a isso: Senhor, seja propício a mim, pecador. Ainda que eu tenha me esforçado para fazer o melhor, ainda estou muito aquém. Então, ser propício a mim, pecador. Seja favorável a mim, ó Deus, pecador. Esse é um ponto. Nenhum de nós pode guardar perfeitamente. E não é disso que Jesus está falando, porque ele sabe que nós não podemos guardar perfeitamente ainda os seus mandamentos. Quando nós seremos perfeitos, quando formos perfeitos, aí sim. Mas ainda nós estamos caminhando para a perfeição. Contudo, não quer dizer que não vamos guardar nada, certo? Porque os extremos é que são perigosos aqui. Um perfeccionismo cristão, ou seja, eu não vou errar em nada, eu não peco em nada, eu sou... Não, esse é um extremo. E o outro extremo é, já que eu sou pecador, que eu não vou conseguir nada, então é melhor ficar por aqui. Nenhum das coisas. Nenhum dos extremos. Não devemos ir ao outro extremo, só porque nós não obedecemos ainda perfeitamente. E dá lugar à ociosa ideia de que, afinal das contas, nós não podemos fazer nada mesmo direito, então é melhor não fazer. Não, isso está errado. Pela graça de Deus, podemos tomar as leis de Cristo como nossa regra de conduta e mostrar diariamente que desejamos mais e mais agradá-lo. Senhor, eu ainda não cumpro a tua lei como deveria, mas eu desejo cumpri-la. Me ajude, me aperfeiçoe a cada dia. É assim que o crente vive. Isso agrada a Deus. O Senhor sabe das nossas limitações, irmãos, das minhas e das de vocês, das nossas limitações. O Senhor sabe. Mas o que agrada a Deus é a sinceridade daquele que reconhece as limitações e os seus pecados com os quais luta ainda, mas está sincero e disposto a abandonar estas coisas e se dar ao Senhor em obediência à sua vontade. É isso que agrada a Deus. Deus se satisfaz com isso. E o Senhor Jesus Cristo, seu Filho, também. Agindo assim, então, irmãos, nosso gracioso Senhor nos dará cada vez mais certeza que nos ama e que nosso amor por Ele, ainda que é imperfeito, é verdadeiro. Afinal, o que a Bíblia diz? A intimidade, a comunhão do Senhor é para os que o temem, para os que levam a sério a sua palavra, guardando-a, os quais o Senhor mesmo dará a conhecer a sua aliança. A comunhão, Letícia, minha irmã, a comunhão, Juan querido, Arthur, Leandro amado, a comunhão do Senhor é para aqueles que levam a Ele a sério, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Se vocês permanecerem no meu amor, vocês guardarão os meus mandamentos. Vamos continuar, versículo 11? Olha só que versículo maravilhoso. Olha o que Jesus, irmãos, o que o Senhor Jesus pretende, nos chamando para a comunhão do seu amor, e nos dizendo que a maneira de nós permanecermos no seu amor é guardando os seus mandamentos. O que ele pretende com isso? Olha o que ele pretende. Vamos ver o versículo 11, leiamos. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo e o vosso gozo aqui, obviamente, é alegria. Então a gente pode ler muito bem. Olha o que Jesus diz, eu tenho chamado vocês ao meu amor, à comunhão do meu amor com o Pai, e tenho dito a vocês que essa comunhão se revela, é experimentada, é vivenciada pela obediência aos meus mandamentos. Por que eu tenho dito isso?
para que vocês tenham alegria, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Irmãos, Jesus prometeu dar a sua paz aos seus discípulos, no capítulo 14, versículo 27. Agora ele insiste que os seus discípulos permaneçam em seu amor, e agora promete a eles a sua alegria. Isso é para a obediência ordenada a eles, é para que a obediência ordenada a eles não pareça sombria e triste. Não é verdade que muitos cristãos veem a obediência ao Senhor como algo sombrio e triste? Tem crentes que, na sua fraqueza, quando chega o domingo, não tem disposição de levantar-se, ir à igreja, à reunião do povo de Deus para adorar ao Senhor. Tudo isso é tão custoso às vezes. A obediência ao Senhor é sempre um fardo, pesado demais. Quando vão a qualquer outro evento, vão cantando, vão alegres, vão dispostos. Mas para fazer a vontade do Senhor, quanta dificuldade. Isso nós compartilhamos, irmãos, por nossas fraquezas. Quantas vezes não é assim conosco? Não é verdade? Mas Jesus está dizendo a você que quando você permanece no amor dele e obedece a sua palavra, você será verdadeiramente feliz. O que é pressuposto aqui é que a alegria humana neste mundo caído é sempre rasa, atenção, a alegria deste mundo é sempre rasa, superficial e incompleta no máximo. É por isso que os homens estão sempre procurando novas emoções. Não é assim? É sempre o próximo show. É sempre o próximo evento. É sempre a próxima partida. E aí o meu time é campeão, e aí eu extravaso, aí eu sou feliz, até a próxima partida em que ele não for muito bem. E aí eu começo a reclamar de novo. Porque nós sempre estamos à procura da alegria. Como diz o profeta, cavando cisternas rotas, que não contêm água, e não podem nos satisfazer. E Cristo está dizendo para você o seguinte, para mim e para você aqui nesta manhã, só tem uma maneira de você ser feliz. Completamente, sem precisar de nada mais. É permanecer no meu amor, guardando os meus mandamentos. Então a minha alegria estará em vós, e a vossa alegria será completa. Eu sempre admirei pessoas que vivem com pouco, que são satisfeitas com aquilo que é necessário, que tem o pão diário, que não precisam dos aplausos dos homens. Eu sempre admirei pessoas assim. Eu peço a Deus que me faça assim, porque Cristo é tudo para elas. E elas não precisam de mais nada. A alegria delas está completa. Está completa em Cristo. Em comunhão com Ele, por sua palavra, na oração, na relação com os irmãos, na justiça em andar nela, arrependidos e prontos. Esta é a vida. Esta é a vida plena. É assim Cristo para você? Ou sempre lhe falta algo? Sempre está te faltando algo. Obedeça e você será feliz. Não espere ser feliz para obedecer. Obedeça. E Cristo lhe prometeu, se você crer nele, você será mais do que feliz. Sua felicidade será completa. Obedeça. Qual é a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster? Qual é a primeira pergunta? Muito bem. Qual o fim principal do homem? E vocês lembram a resposta? O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter alegria ou gozá-lo para sempre. Muito bem, irmãos. Qual é o fim principal do homem?
O fim do principal do homem é obedecer. Glorificar aqui no catecismo é obedecer. Glorificar a Deus através da sua obediência a Ele. E qual que é o resultado? E ter alegria, não nas coisas, nele e então nas coisas, para sempre. Veja, qual o nosso fim principal? É obedecer a Deus, na comunhão a qual nós fomos chamados. E qual será o resultado? A alegria dele, plena e completa. Meu irmão, se você tem alegria em servir a Deus, deixa eu dizer a você, você está no amor dele. Há muitos irmãos aqui, se não todos, que têm alegria em servir a Deus. E nós vemos essas coisas, nós percebemos pela graça de Deus isso. Deixa eu lhe dizer, você está no amor de Deus, no amor eterno, perfeito, gracioso, você está nele. Você não precisa ter dúvida nenhuma. Se sua vontade, a sua alegria é obedecer ao Senhor, você está no seu amor. Você está guardado para sempre no amor dele. Vamos ao versículo 12? Olha o que diz o versículo 12. Qual que é o mandamento? Ele está falando de guardar o mandamento, mas qual é o mandamento? Ele responde, vamos ler juntos? O meu mandamento é esse. Meus irmãos, os mandamentos individuais que devem ser obedecidos pelos discípulos, que permanecem no amor de Jesus, agora são subordinados a um mandamento. Você olha para a Bíblia, tem vários mandamentos, não tem? Tem várias ordenanças, vários juízos que nós devemos observar, certo? Só que eles são agora encapsulados, eles são resumidos, subordinados a um só, que resume todos eles. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Irmãos, o Senhor Jesus não está dizendo que o amor dos crentes uns pelos outros os isenta de amar a Deus, obviamente. Ele não está dizendo isso. Ou seja, amem uns aos outros que está bom. Eles não precisam amar a mim nem ao Pai, se vocês amarem-se aí. Não, claro que não é isso. Ele já chamou eles para o amor dele primeiro. Permaneçam no meu amor. E depois, amem-se uns aos outros. Lembra-se? Qual o mandamento, disse o escriba? Eu até coloquei o texto aqui. Vou lê-lo. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Interessante que de toda a tua força deve ter a ver, certamente, com nós estamos aqui hoje pela manhã desse domingo. Porque você deve ter dormido cedo ontem, não? Porque você deve amar o Senhor de toda a tua força, ou seja, para que eu esteja pronto amanhã, no domingo, dia do Senhor, e eu esteja com as minhas faculdades dispostas, eu vou dormir mais cedo hoje, no sábado. Porque eu devo amar ao Senhor de toda a minha força. Toda a minha energia deve ser ao Senhor. Então, como amanhã é o dia do Senhor, eu não vou dormir tarde hoje. Eu vou dormir cedo. Para que amanhã eu esteja disposto. Essa é a ideia de toda a força. Mas aí, continua. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, todo o teu coração, alma, entendimento e força. O segundo é... Primeiro, amarás o Senhor. E o segundo, decorrente deste, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos 12, 28, 31. Então o amor a Deus e o amor ao próximo é como uma cadeia ininterrupta. O amor de Deus está relacionado ao amor ao próximo e tem de Deus a aprovação. Se alguém ama a Deus, amará o seu irmão. Por quê? Porque Deus ordenou o amor ao próximo. Então, se alguém ama a Deus e quer fazer a vontade dele, amará ao próximo. E Deus se agradará dele. Irmãos, agora veja no final do versículo, qual é o padrão desse amor que nós devemos ter para com o próximo. E em um só, uma unidade só, em uníssono, nos envergonhemos. Veja o padrão. Assim como eu vos amei. O Senhor Jesus estabelece o padrão imensuravelmente alto, pelo qual devemos nos amar.
assim como Ele nos amou. Por isso que eu digo, a uma nos envergonhemos. A uma, todos nós aqui. Veja o padrão. É por isso que Paulo diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Com um padrão nesse, nós somos sempre devedores do amor. Agora, não quer dizer que esse padrão não possa ser alcançado, porque ele diz, assim como eu vos amei. Ou seja, ele não está colocando algo que é inalcançável. É possível pelo poder dele, pelo poder do seu Espírito em nós, que ele prometeu aos seus discípulos também. Mas nós devemos ter este padrão como alvo possível, segundo a graça de Cristo, que opera em nós, a qual fez Paulo clamar, tudo posso, naquele que me fortalece. E não foi isto que o apóstolo fez? Amou os seus como foi amado por Cristo, ao ponto de dar a sua vida também, naquele caso específico, e aquele contexto de fato ali, ele entregou a sua vida, ele sofreu horrores para a edificação da igreja. Isso é possível. E é claro que, quando Jesus fala que assim como eu vos tenho amado, ou vos amei, ele não está falando do amor vicário, aquele amor que é vicário, singular, no qual ele substitui-nos na cruz, recebendo sobre ele mesmo os nossos pecados. Não é deste amor, esse amor só ele pode cumprir essa tarefa. Mas a ideia é de procurar o bem daqueles que são seus, de fazer de tudo para que os seus estejam bem. Este é o amor no qual nós somos chamados. Irmãos, não devemos ficar satisfeitos com nada que seja inferior a esse amor. O mais fraco irmão, o menor, o mais ignorante, o mais imperfeito discípulo, não deve ser desprezado por nós. Talvez nós sejamos, viu? O mais fraco, o menor, o mais ignorante, o mais imperfeito. Certamente nós temos essas coisas em nós. Mas aqueles que são mais maduros entre nós, os mais maduros, não devem desprezar os mais fracos. Não devem desprezar os ignorantes nem os imperfeitos. Devem amá-los, devem ter paciência. Servir de suporte a eles, perdoá-los, irmãos. Como é importante o amor, irmãos, entre nós. É a marca do verdadeiro discipulado. Jesus vai dizer logo em seguida, vocês serão conhecidos por meus discípulos se tiverem amor uns pelos outros. Como é importante o amor, irmãos. Aquele que não pode fazer isto, não pode amar o seu irmão como Cristo o amou, não procura praticar este amor, está desobedecendo ao mandamento de seu mestre. Preceitos semelhantes deveriam estimular-nos a examinar nossos próprios corações. Preceitos como este. Que nós devemos amar uns aos outros como nós fomos amados por Cristo. Será que eu amo meu irmão como Cristo me amou? Tenho tanta dificuldade de perdoá-lo, as suas ofensas me doem tanto. E eu não consigo perdoá-lo, eu não consigo voltar à comunhão. Mas Cristo me perdoa todo dia. Todas as minhas muitas ofensas, Ele me perdoa, Ele não me abandona, Ele está em comunhão comigo, apesar de ser quem eu sou e fazer o que faço. É esse amor que eu tenho praticado para com o meu irmão. Pontos de vista corretos sobre doutrinas cristãs, conhecimento de controvérsias, debates teológicos, nada disso servirão no último dia, se não amarmos uns aos outros. Vocês já viram como estão hoje na internet os debates? Ninguém se importa com amor. Todo mundo quer vencer o debate. Mas olha o que Paulo diz. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, é da teologia, não, irmãos. É a língua, se possível fosse falar a língua dos anjos, se possível, a língua dos anjos, se possível fosse. Eles que servem diante de Deus. Se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou com um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da teologia e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Se não tratar o meu irmão com amor, se não perdoá-lo, se não fizer o bem a ele quando ele me ofende, de nada me importa saber o que sei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso
me aproveitará. 1 Coríntios 13, 1, 3. Onde não existe, irmãos, o amor de Cristo, ali também não há a graça dele, nem a obra do Espírito Santo. Portanto, irmãos, felizes nós somos, certamente, quando nós não nos esquecemos deste mandamento de Cristo. O crente que ama, a ele foi dada a graça de estar qualificado para o reino de Cristo. O crente que ama o próximo permanece no amor de Cristo. Tem o amor de Cristo nele. Veja só, sempre faço um parêntese aqui. Amar o próximo não é aceitar seus pecados, nem deixar de corrigi-los, mas é tratá-los com a verdade e com amor e ajudá-los. Ok? Sempre bom esse parêntese. Não é este amor que tolera tudo, mas o amor que se agrada da justiça e regozija-se com a verdade, mas que sabe que o outro é falho como ele mesmo é, que deve compartilhar do amor com o qual ele mesmo foi amado por Cristo. Ok? Irmãos, vamos terminar agora vendo os últimos versículos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Seus amigos aqui pode ser lido como daqueles a quem ama. Então a gente poderia muito bem ler aqui: dar a alguém a própria vida em favor daqueles a quem ama. Irmãos, o divino amor alcançou sua expressão completa e insuperável na morte de Cristo. Jesus diz assim: ninguém tem maior expressão de amor do que esta, de alguém dar a vida por aqueles que ama. E aí veja o versículo 14. Como é que nós sabemos que somos amados por Cristo? Vós sois os meus amados, os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. A ideia aqui, lembram-se, não é ter que fazer o que Jesus manda para ser amigo dele. Você é amigo dele, já tem esta graça se você faz o que ele manda. É a evidência da amizade, é a evidência da comunhão. Vocês podem ter certeza que vocês foram chamados a serem meus amigos se vocês me obedecem. E vocês podem ter certeza que vocês estão na comunhão comigo. É interessante aqui que, só uma parte importante que tem uma aplicação, é que Deus nunca é chamado de nosso amigo. Veja só. Nós, na Bíblia, nós homens, somos chamados amigos de Deus. Mas o contrário não é verdadeiro. Em nenhum lugar da Escritura, Deus é chamado nosso amigo. Nós somos chamados de amigos de Deus, lembra? E foi chamado amigo de Deus. Mas Deus nunca na Bíblia é chamado de nosso amigo. Por quê? Não é porque ele não seja o nosso amigo, é porque ele é muito mais do que isso. Ele não é só um amigo. Ele é muito mais do que isso. Ele é Senhor. Ele é Pai. A ideia de envolver a autoridade. Por isso a Bíblia nunca chama Deus de amigo. Sempre nos chama de amigos de Deus. Então, a aplicação é: cuidado, irmãos, eu e vocês, para não darmos títulos a Deus que não pertencem a Ele. Chamar Deus de coisas que Ele mesmo a si não chama. Cuidado com cânticos, hinos, orações, que Deus, meu amigo, meu amigão. Deus não se revela assim. Então seria prudente nós também não nos relacionarmos com Ele, chamando daquilo que Ele mesmo não se chama. E veja, não quer dizer que Ele nos ama. Ele nos ama com amor muito superior. Mas Ele é mesmo, a si mesmo não se chama amigo. Mas nos chama seus amigos. Ok? Irmãos, o ponto é o seguinte agora. Olha só o que ponto, para nós terminarmos. Eu termino com esse ponto. Se nós somos amigos de Cristo, e ao mesmo tempo devemos obedecê-lo como a servos, o que nos distingue? Ou como amigos ou como servos? Deu para entender? Se nós temos que obedecê-lo, lembra? Aqueles que permanecem no meu amor são os que guardam meus mandamentos. E quem obedece é o servo. Mas ele diz que não nos chama de servos, mas de amigos. O que distingue uma coisa da outra no caso do relacionamento com Cristo? É o seguinte, ele mesmo vai explicar agora no versículo 15.
Por que nos chama de amigos e não de servos, apesar de nós obedecermos a Ele como servos? Olha só, vamos ler juntos? Versículo 15, leiamos. Já não vos chamo servos, porque o servo, mas tenho-vos. Então, vejam aí como é claro, Bia, Luci, Luiz, Alana, Elidinai, querida minha irmã, Denise, Diácono Luiz. O servo, ele obedece, e o senhor do servo, não precisa falar para ele, explicar para ele por que ele está mandando fazer aquilo. Ele manda e pronto. O senhor não tem que explicar para o servo por que está mandando a ele fazer algo. Ele manda e pronto. Vamos supor, um funcionário de um comércio. O chefe do comércio, o patrão diga, fulano, faça isso. Ele, por quê? Por que o senhor quer que eu... Ele vai obedecer. Faça isso, ele vai lá fazer. A mesma coisa é a relação do senhor com o servo. Ele não precisa explicar. Só que ao amigo, o senhor revela os seus intentos, os seus planos. Ao amigo, o senhor não só ordena, ele diz o porquê ordena. Tanto que Jesus acabou de fazer isso imediatamente aí no texto que precedeu esse versículo. Quando ele diz assim, aquele que permanece em meu amor deve andar nos meus mandamentos. Aí Jesus diz assim, isso eu vos digo, olha ele explicando como aquele que considera o servo como amigo. Isso eu vos digo para que vocês tenham alegria em mim e a vossa alegria seja completa. Ele não está dizendo assim, vai lá e guarda o meu mandamento. Ah, mas por quê? Porque guarda, eu estou mandando. Ele não diz isso, ele diz assim, eu estou mandando isso para vocês porque isso fará vocês felizes plenamente. Eu quero o bem de vocês. Vocês obedecendo os mandamentos, vocês serão felizes em mim e a alegria de vocês será completa. Ele está explicando por quê. Então ele diz, eu não chamo vocês de servos, embora vocês tenham que me obedecer, porque eu sou o Senhor e fazeis bem em me chamar de Senhor. Mas eu chamo vocês de amigos, porque eu explico a vocês o porquê que eu estou ordenando, porque eu quero o bem de vocês. O Senhor Jesus Cristo é dos senhores, incomparavelmente, o melhor. Porque ele não só, como diz aqui, trata os seus amigos, os seus servos melhor como amigos, mas daria como deu a sua vida pelos seus amigos servos. Que Senhor faria isso? Os servos que não são tão perfeitos, embora sinceros, não são perfeitos. Você pode ir a Cristo porque Cristo te considera amigo dele. Ele é seu Senhor, mas ele te considera um amigo. Você pode e deve ir a ele em oração sempre. Sabe aquilo que você não conta para as pessoas porque tem algum medo, algum receio? Fale a Cristo. Abra o seu coração diante do seu Senhor, que te considera um amigo. Ele tem prazer em te ouvir. Ele te considera um amigo. Por que nós não temos orado ao nosso Senhor? Se Ele nos incentiva de maneira tão doce a fazer isso porque nos considera amigos. Já pensaram? Já paramos para pensar nisso aqui? O Santo Filho de Deus, o sem pecado, o Cordeiro Imaculado, me chamarem, te chamarem, pecadores, de amigos. Vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos, disse Jesus. Venham a mim. Falem comigo. Eu tenho prazer em ouvi-los e atendê-los, porque vocês são meus amigos. Terminando. Versículo 16. Leamos juntos para terminar? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome... Eu vou terminar com a parte última do versículo. Eu vou começar aqui melhor com a parte última para terminar com a parte primeira, ok? Porque a parte última nós já falamos dela, se os irmãos se lembram bem aí, como tem boa memória, creio que sim. Jesus disse que tudo que nós pedimos em nome dele ao Pai, o Pai o concederá.
A ideia aqui é isso mesmo, viu, irmãos? É ler como está. Tudo o que o amigo de Cristo, que assim foi feito nele, Filho de Deus, pedir o Pai dará. Tudo. Tudo. Não menos. Tudo. Tudo. Por que tudo? Porque aquele que permanece no amor de Cristo, fazendo a sua vontade, não vai pedir nada mais do que aquilo que agrada a Cristo, do qual do amor permanece. A mente de quem permanece no amor de Cristo já foi transformada. Essa mente se assemelha à mente daquele em quem permanece. Daí, tudo o que ele pedir será segundo a vontade de Cristo. E assim o Pai tudo fará. Então, meus irmãos, oremos. Segundo a vontade daquele do qual do amor permanecemos. E saibamos que Deus fará tudo o quanto nós pedimos. Se nós pedimos segundo a vontade de Cristo, Ele fará tudo o quanto pedimos. Se você está lutando contra um pecado, e você não tem tido forças, se você viver em oração, se consagrar em oração, buscar, bater, então lhe será aberto, lhe será atendido. Tudo quanto pedirdes, o Pai lhes dará. Você terá vitória finalmente contra esse pecado. Se você buscar na oração, em nome de Cristo, segundo a vontade dele, o Pai fará. O Pai fará. É uma promessa que não cai. O Pai fará. O Pai te libertará. O Pai te santificará. Tudo quanto vocês pedirem. Se você tiver dificuldade de perdoar um irmão que te ofendeu, sabendo que o perdão é aquilo que Jesus Cristo deseja de você, assim como Ele te perdoa. Busque em oração o perdão e você terá condições de dá-lo, porque o Pai atenderá a sua oração. Tudo quanto pedirdes, o Pai vos concederá, pedindo em meu nome. Eu termino, como eu falei, agora com a parte primeira do versículo. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Eu termino com duas coisas aqui sobre esse versículo. O que Jesus fala no final, quando ele falou de permanecer no meu amor, vocês não são servos, mas são amigos? Quer dizer, não vos chamo de servos, embora vocês sejam, mas de amigos, porque eu revelo a minha vontade a vocês. A vontade de meu Pai, que meu Pai me deu, revela a vocês. Por que Jesus agora fala de... Parece que abruptamente ele muda de assunto, fala de eleição aqui. Certo? Está falando de comunhão, agora fala de eleição. Provavelmente para que os discípulos não se sentissem mais do que deveriam, certo? Já pensou ouvir de Jesus? Olha, vocês não são servos, vocês são amigos. Aí Jesus diz assim, mas lembrem-se, isso não por conta de vocês. Vocês jamais seriam meus amigos se eu não tivesse escolhido vocês. Vocês seriam meus inimigos e seriam destruídos por isso. Mas eu vos escolhi primeiro. Então ele está equilibrando as coisas. Nós somos amigos, somos chamados ao amor dele, a comunhão do Pai e do Filho. Que privilégio! Inaudito, indizível, incomparável. Mas isso não por causa de vocês, calma. Não achem que é por causa de vocês, que vocês são melhores do que os outros. Porque outros não foram chamados, mas não é porque vocês são melhores do que eles. Mas porque eu vos escolhi. Ainda que nós sejamos amigos de Cristo, isso aqui guardem isso aqui é poderosíssimo. É um princípio bíblico. Ainda que nós sejamos amigos de Cristo e Ele nos considere assim, nós sempre devemos nos considerar, antes de tudo, servos. Antes de tudo, servos. Sabendo que somos amigos, porém, antes de tudo, servos. Aliás, não foi o título que o próprio Messias escolheu para si? O servo de Yahvé. O servo de Yahvé. Jesus é de fato nosso Senhor que nos considera amigos. Mas isso não porque nós somos melhores, mas porque Ele nos escolheu. E eu termino dizendo que quando a gente trata de doutrina da eleição, a gente sempre relaciona, e isso não há erro nisso, a gente sempre relaciona a doutrina da eleição com salvação, com vida eterna, certo? Nós somos eleitos para a vida eterna, certo?
E não tem nada de errado nisso, é isso mesmo. Só que a doutrina da eleição não se relaciona só com salvação, vida eterna. Se relaciona com obediência também. Você não foi eleito só para a vida eterna, você foi eleito para obedecer. E se você é eleito, você obedece. Porque olha o que ele diz. Eu vos escolhi, não fostes vós que me escolhestes a mim, primeiro, né? A ideia aqui é de primeiro. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Agora veja, e vos escolhi para vos designando assim, para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Aí a gente já viu que a metáfora do fruto é a obediência. Então eu vos escolhi e vos designei para que vocês obedeçam, para que a vida de vocês tenha fruto em guardar o mandamento. Então, a eleição tem a ver com obediência. E que bênção que tem, viu? E eu termino assim. Que bênção que tem, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas falam assim, não tem como ter certeza que eu sou salvo, eleito. Como é que eu sei que eu sou eleito? Não tem eleito, não tem estrela na testa, não tem nada disso. Como é que eu sei que eu sou eleito? Se você está obedecendo. Se você está obedecendo, você é um eleito. Porque Deus nos elegeu para a vida eterna em Cristo para o frutificar de boas obras. Para a obediência. Veja, Ele não esperou você obedecer para te eleger. Ele te elegeu para você obedecer. Então qual é a prova de que Ele te elegeu? Se você tem andado nos seus mandamentos. Esta é a prova bendita. Está vendo como é importante a obediência? Como ela deve ser amada? Porque ela evidencia a nossa eleição. A obediência alegre, pronta, grata. A gente olha para a nossa vida dando frutos e diz, graças a Deus. Nunca assim, que bom que eu sou muito bom. Não, graças a Deus porque Ele me escolheu. E a evidência disso é que a minha vida tem se transformado. Eu tenho produzido bons frutos. Eu tenho amado os meus irmãos. Eu tenho perdoado o que me ofende. Eu tenho suportado o irmão fraco. Eu tenho tido paciência com aqueles que ainda não compreendem tudo da fé evangélica. Graças a Deus. Eu fui eleito para a vida. Porque eu posso ver, pela graça de Deus na minha vida, os frutos que são produzidos na união com a videira verdadeira, com Cristo Jesus. Eu vou lhes dizer, meus irmãos, isso é algo orgânico mais do que tudo. Você já passou na frente de alguma árvore que está dando pronta para dar fruto e ela se contorcendo, gemendo? Já viu? Não, né? Espero que não, viu, meus irmãos? Se alguém já viu, por favor. A árvore não fica lá, né? Ela o faz naturalmente. E eu creio, pela palavra de Deus, que é assim também conosco. Se nós estamos em Cristo, o obedecer nunca será algo terrível, mas será algo natural. Será algo grato, que flui de uma vida grata a Deus, da comunhão com Cristo. Que Deus assim nos abençoe, em nome dele. Amém, irmãos.